Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo caso clínico do YouTube. O caso clínico, né, que foi mais voltado lá no nosso grupo de estudo foi obesidade grau 3, né, obesidade mórbida. Se você quiser saber mais sobre o grupo de estudo, né, eu vou deixar informações aqui na descrição, tá? E você pode conferir. Então, né, a ideia é mostrar quando a dieta isolada deixa de ser um tratamento eficiente, né? Então, eu vou trazer um pouco da minha perspectiva, né, da minha visão aqui como profissional, e trazer também alguns pontos que eu acho mais relevante comentar desse caso, né, para que a gente possa cada vez mais entender o raciocínio clínico, né, e a gente chegar por perspectivas diferentes, né, dependendo ali de comorbidades, situações ali em que os nossos pacientes podem se encontrar. Bom, então para conhecer nosso paciente, né, o paciente que da vez vai ser o Ricardo, de 46 anos, pesa 158 quilos, né, 1,74 m e tem um IMC de 52,2. Então, né, está aqui classificado, né, hoje conhecido como obesidade grau 3, né, né, muito provavelmente já está falando de uma obesidade que ela não é clínica já, né, então hoje a gente tem novas definições sobre obesidade pré-clínica, clínica, enfim, então ele já é um paciente que já está em um estado um pouco mais grave, né. Porque olhando aqui o histórico dele, né, a gente tem uma obesidade de longa duração, a gente tem diabetes tipo 2 documentada, hipertensão, apneia do sono, osteoartrite de joelho, múltiplas tentativas anteriores de emagrecimento também, né? Então, né, falar do nosso paciente aqui como base eu consigo perder peso, o problema é que nunca consigo sustentar. Então, esse caso aqui, o que a gente tem que primeiro saber? A gente não precisa ficar fazendo perguntas se o estado metabólico dele está ruim. Isso já é certeza, né? Então a gente não vai ficar focando em fazer leitura de exames, né? Ficar destrinchando cada marcador, né? Porque a gente sabe que ele já está com várias condições aqui associadas, né? Então ele não é um paciente também crônico, ele já passou por outras avaliações e tudo mais, ele já vem tentando também algumas estratégias, né? Mas né, a gente vai ter que tratar ele então com uma estratégia nova, com uma perspectiva nova, e eu vou mostrar também uma coisa que vai ser indispensável quando a gente fala em casos de obesidade como esse, certo? Bom, primeiramente a pergunta, né, que vai guiar um pouco aqui nossa aula, quando você emagreceu antes, o que aconteceu para o peso voltar, né? Essa pergunta é importante porque a gente quer identificar gatilhos específicos ali para esse retorno, né, para esse efeito dele de balança. Ele respondeu: eu cortava bastante comida, funcionava por um tempo, mas a fome aumentava muito. Quando eu não aguentava mais, voltava praticamente tudo. Então, né, uma das características da obesidade é justamente a resistência à leptina. A resistência à leptina acaba aumentando muito mais a fome. Como que a gente corrige hoje, né? Qual é a forma mais eficiente, mais rápida? É com o tratamento dos análogos, né? Então, mesmo até se ele emagrecer eventualmente um dia, esses sinais saciatórios vão estar sempre bagunçados, praticamente para o resto da vida desse paciente. Então, né, uma vez que ele chegou, né, num peso tão alto assim, o tratamento ele vai ter que ser para o resto da vida, né? Então ele sempre vai ter que ser vigiado, ele sempre provavelmente vai ter que estar utilizando algum outro medicamento, né? Então, principalmente para o controle da hipertensão, né? Da diabetes, né? Então não tem como a gente reestabelecer ele do zero, né? Tornar ele um paciente 100% saudável novamente. A gente consegue controlar ele, né? Manter ele com as doenças, as patologias controladas à base do medicamento e também propriamente da alimentação, do exercício físico, né? Então a gente consegue promover muita coisa, mas 100% ele nunca mais vai ser, né? Então essa é a visão que você tem que ter sobre o quadro da obesidade. Bom, o risco já está acontecendo então, né? Então, nos lados a gente tem a obesidade grau 3, né? Então, carga de doença muito elevada, doença metabólica, então, diabetes mais hipertensão, repercussão funcional, então ele tem dor, ele tem baixa mobilidade, menor tolerâncias ao esforço, né? Então, como uma consequência ali do tecido adiposo muito elevado, falha recorrente do tratamento isolado, perda e recuperação repetida de peso, né? Então, quando a gente fala de fisiopatologia ali, né, da obesidade, uma das principais mais problemáticas é justamente o crescimento excessivo dos adipócitos, né, as células ali do tecido adiposo, e nelas acabam eventualmente entrando em hipóxia, né, eles perdem ali irrigação, né, do sangue, perde oxigênio e acaba gerando um ambiente extremamente inflamatório, né, por todos os lados, né, quanto mais obviamente você tem concentração de gordura, pior é aquele seu estado metabólico e mais difícil é de você também tratar ele. Então, né, junto com essas outras patologias também, que vai bagunçar todo o funcionamento sobre a própria lipólise, né, que então vai precisar ali da ajuda também da esteatose, no caso da parte hepática, né, que pode ter uma esteatose aqui, muito provavelmente tem. Também, né, tem essas questões aqui de compensações, né, no joelho dele, né, que a gente mostrou lá. Ele não consegue dormir bem por causa da apneia do sono, né, então ele não consegue respirar direito, né, enquanto ele está deitado. Então ele é um paciente que, generalizadamente falando, ele está muito prejudicado. E isso, né, pede o que para a gente, né, como resposta? Ele pede uma restrição um pouco cautelosa. Porque para o paciente chegar nesse estado aqui,
muito provavelmente tem várias implicações comportamentais, tá? Então, não só na questão fisiologicamente falando, do hormônio ali da saciedade que eu falei, né, da leptina, mas também padrão alimentar, relação com a comida, decisões ali, né, que podem até indicar transtorno, né? Então, eu não coloquei aqui na aula, mas a gente não pode descartar nada, né? E, independente se ter ou não, a gente vai precisar da psicologia aqui como ajuda, né? Eu já vou começar a comentar aos poucos dos outros profissionais. E quando eu falo de restrição cautelosa, né, não é porque você tem que ter medo de colocar déficit no paciente que ele está com obesidade, muito pelo contrário. Quanto maior é seu peso, mais tolerância você vai ter a déficits um pouco mais agressivos. Por quê? Porque a gente consegue observar uma relação de que o resultado, né, o resultado um pouco mais acelerado, tende a colocar o paciente com mais adesão, né, ele consegue se sentir um pouco melhor, vendo o efeito mudar. Né? Então, a gente consegue também, inclusive, perder esse peso aí. Eu não vou falar de uma forma saudável falando, porque a gente vai perder massa magra aqui, tá? E assim, é inevitável, tá, gente? É inevitável perder massa magra nesse caso. A gente vai ter que trabalhar com um déficit alto de 700 até 800 calorias ali. Não tem o que fazer em relação a isso, mas você tem que entender o seguinte, é nível de prioridade. A gente está tentando manter esse paciente vivo, né? Manter a dieta perfeita, preservando a massa magra da maneira mais perfeitamente possível. Não, a gente só quer manter ele vivo. Esse paciente ele é uma bomba relógio, tá? Ele pode morrer a qualquer momento, isso não é um exagero. Então, nosso tratamento tem que ser realmente aqui focado, né, numa restrição alta, mas com cautela. Por quê? Porque a gente tem que avaliar a resposta dele o tempo inteiro, né? Eu vou até colocar nessa aqui para aula porque vai ter um outro componente que vai ser muito importante aqui para o tratamento, né? Mas, né, a gente entender que a dieta isolada seria muito pouco para resolver o problema dele, né? Então, a gravidade de GMC que está acima de 50 tem comorbidades associadas, né, como a apneia do sono, a própria diabetes tipo 2, né, a hipertensão dele. A fome dele também, né, tem um controle cetógeno muito prejudicado, né, a grelina dele ele também vai estar alta. A função, né, de mobilidade limitada. Né? Então, com mobilidade limitada, é muito mais difícil a gente conseguir fazer um exercício físico, né, reintegrar a saúde dele por base do exercício físico, porque tem um comprometimento funcional daquela musculatura. Né? Então, isso também vai exigir outro profissional, né, que eu já vou citar, que seria ali a fisioterapia. Né? Então, a gente pode ainda tratar ele com exercícios, só que de forma extremamente diferente, né, do que seria com uma pessoa com um grau de obesidade um pouco menor, talvez. Né? Então, né, onde entra o análogo GLP-1? Né? E aqui eu digo que ele é até indispensável, tá? Por quê? O problema de fome elevada, baixa saciedade, doença metabólica e obesidade grave, né? Então, isso é o que ele tem. O bloco direito aqui agora, o que a farmacoterapia acrescenta? Vai promover mais saciedade, vai promover menor fome, ingestão menor, perda de peso, controle metabólico, né? Então, o fármaco, ele vai ser essencial, né? Por quê? Pensar, mas tem como a gente tratar sem o fármaco? Tem. A gente tem tempo hábil para isso? Não sabemos, né? Então, por exemplo, até eu conseguir restabelecer ele de forma comportamental através de uma psicoterapia, até eu conseguir fazer uma evolução real ali na parte do exercício físico através da fisioterapia, até eu conseguir fazer ele aderir perfeitamente não, né? Mas pelo menos consistentemente ali a dieta, vai levar um tempo também, então talvez ele não tenha esse tempo, né? Então a ideia é colocar o análogo logo, né? Para já tentar cortar o problema aqui na raiz, vai ajudar muito o tratamento dele. Inclusive, né, muito provavelmente esse paciente é o tipo que vai precisar usar para sempre, né? Então, o uso agora contínuo, né? O análogo vai controlar um pouco os sinais de fome, vai controlar aquela percepção dele sobre o alimento, a relação com a comida dele, né, de ser muito mais atentado a querer se alimentar de forma extremamente excessiva, a cair no erro, né? Então, o análogo aqui ele vai ser indispensável. É o nutricionista que decide sozinho essa decisão? Não, né? Eu já vou colocar aqui um pouco mais adiante. Por quê? O GLP-1 também muda o trabalho, né? Então, a ingestão vai ter menos fome, pode ficar comer muito menos, né? E comer muito menos também não é positivo. Eu falei que você pode perder massa magra? Pode, né? É até esperado? Sim. Mas você não pode deixar de ofertar micronutrientes essenciais ali para a manutenção da saúde, né? Então, você tem que trabalhar com o mínimo, mas com o máximo de matriz alimentar completa. É extremamente importante, né? Que a gente sempre igual eu falei, estabeleça aquele déficit lá de 700, 800, mais ou menos essa média no máximo ali, e né, esse poucos alimentos que ele vai consumir nessa dieta seja extremamente ali de proteína de alto valor biológico aqui, né, que a gente quer preservar a massa magra o máximo possível. A função dele também vai ter que ser prioridade, então se a gente não conseguir restabelecer um mínimo ali para que ele comece a fazer as fisioterapias dele, que ele comece a incentivar um pouco de movimento nesse corpo, a gente vai ter um problema.
A tolerância também, náusea, plenitude, volume alimentar precisam ser acompanhados, né? Então também a relação, até que eu não coloquei aqui, mas é o hábito intestinal, né? Que é muito afetado ali pelo uso do análogo, né? Se você restringir demais calorias, você pode ter problema hepático, pode ter problema de origem gastrointestinal. Então tem que avaliar muito a questão da tolerância dele, né? E é o que eu falei, né? Sobre você colocar um déficit, mas também ter cuidado para não apertar muito, tá? Porque daí a gente pode ter outros problemas de saúde também, né? Desencadeados pela própria baixa ingestão. Mas, né, igual eu falei, né, apesar disso, né, ele ainda por ser, né, estado de obesidade, ele tem mais flexibilidade metabólica para isso, né, mas não significa que ele vá se comportar perfeitamente igual qualquer outro paciente, né, cada um ali tem seu perfil, cada um ali pode ter uma resposta diferente, então a tolerância é um dos fatores que você tem que avaliar bem. E a qualidade, comer menos aumenta a importância do que consegue entrar, né, então é o que eu falei, né, mantenha a qualidade, a matriz alimentar sempre completa, porque senão a gente provavelmente vai ter prejuízo funcional, prejuízo metabólico também, né, que a gente está tentando corrigir, e nada vai valer a pena. Bom, então eu não consigo tratar esse paciente sozinho, né? O Ricardo aqui não dá. Então a medicina vai cuidar da farmacoterapia e segurança, né? Então eles vão controlar ali o análogo. Até porque, gente, mesmo que a gente esteja trabalhando com análogo, existe até estudos, né, mais recentes falando de remissão de peso, né? Então, até mesmo uma porcentagem ali de peso já é esperado que ocorra. Então, para a gente conseguir manter esse peso ali controlado, a gente precisa que ele crie novos hábitos, que ele tenha uma saúde intestinal impecável também, que ele mude realmente a vida dele vai virar chave, né? A gente precisa de educação física aqui entrando junto, né? Então, vou até falando aqui que é mais fácil. Então, a nutrição entra na ingestão e composição de perda, né? Então, o nosso trabalho com nutrição é justamente controlar essa parte, né? A parte de não deixar ele comer em insuficiência tão grande a ponto de dar outro prejuízo, né? E é aqui que a gente tem que controlar. Melhorar o som dele também, a apneia e recuperação, que eventualmente vai se corrigindo, né, com a medida que ele vai perdendo peso, é importante colocar. A psicologia vai trabalhar o comportamento alimentar e sofrimento, então esse vai ser um processo para ele que não vai ser fácil, tá? Porque você restringir calorias, né, você tem que lidar com toda a questão da própria obesidade, culturalmente, socialmente, né, porque a obesidade, né, ela é multifatorial, mas ela também ela se mantém, né, sustentada por vários fatores, né, então psicossociais, né, então aqui vai precisar realmente da psicologia. Exercício fisioterapia, né? Então força e mobilidade, então vai começar não com treinos extremamente excessivos, né? Até porque também, né, ele está em risco cardíaco, né? Ele tem dislipidemia, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? São pequenas terapias ao pouquinho, trazendo mais reabilitação para aquelas musculaturas, para depois elas terem um pouco mais de tônus, um pouco mais de força, e aos pouquinhos ir corrigindo junto com a dieta. E a cirurgia metabólica também é outra coisa bem interessante que eu falei aqui, por quê? Dependendo mesmo com o uso de análogo, ainda assim teria indicação cirúrgica, né, através aqui da conversa com a medicina, né, por exemplo, uma bariátrica, porque o estômago desse paciente também, ele vai aumentar, né, conforme ali, o estado da obesidade chega, né, e talvez com o estômago tão aumentado, vai ser difícil ele conseguir controlar, né, mesmo com análogo, né, então possivelmente nesse caso aqui a gente vai precisar de uma indicação cirúrgica, né, mas é claro que ele vai ter que perder pelo menos um pouco de peso, porque se a gente colocar anestesia nele também, a gente está colocando ele em risco de morte, né? Então, a ideia aqui realmente é trazer uma visão muito multidisciplinar, né? Porque a nutrição não consegue fazer nada sozinho aqui, certo? Então, esse seria o tratamento mais ideal. E aqui, né, eu coloquei só como colocar um fluxograma, né, para ficar claro, tratamento combinado. Alinhar farmacoterapia com a equipe médica, criar alimentação que seja sustentável para ele, priorizar proteína, tolerância e qualidade alimentar, recuperar movimento progressivamente e acompanhar a resposta sempre e ajustar, né? Então, o paciente aqui, eu sempre vou repetir que ele é nosso dado clínico mais importante, tá? Então, muito provavelmente, né, nossa conduta final vai envolver através disso. E cálculos, né, estimativas energéticas, enfim, como ficaria? A gente tem que trabalhar ali, igual eu falei, com o peso ideal, né, que a gente consegue fazer um cálculo ali mais ou menos, né, pela altura, pelo peso atual, né, fazer uma relação, uma meta real também esse paciente, né, não vamos colocar também logo de cara para ele perder 60 quilos, né, não, vamos segurar um pouquinho, vamos fazer metas pequenas, controlar, explicar para ele que o processo, né, vai ter que ser assim mesmo, ser transparente quanto a isso, e aí a gente vai, né, aos pouquinhos ali documentando os resultados. Também vai ter aquela questão da sobra de pele também, né, que então muito desse peso que ele perder, né, vai ser ainda excesso de pele, e aí entra na parte de medicina, né, para ver indicação cirúrgica ou não, para correção. Enfim, vai envolver muita coisa, né, vai ser um tratamento de longo prazo também, com muita conversa multiprofissional. Então, basicamente, é isso que seria tratar uma obesidade de grau mórbida. Bom, pede um tratamento proporcional à gravidade, então, né? Então, farmacoterapia, nutrição, movimento, comportamento e acompanhamento, né? Claro também que comportamento eu sempre bato no tecla que é bom olhar se tem um transtorno alimentar incluído, né? E é nutrição, educação, né? Psicoeducação ali
nutricional, né, vai ajudar bastante ele também, né? Então é reconhecer padrões ali, né, do contextual dele, histórico familiar, relação com a comida desde a infância, né, porque daí tem muita relação com a possibilidade de desenvolver obesidade na vida adulta. São tudo isso que vão ser importantes para a gente poder trabalhar, né, na parte psíquica dele, né? Então, eventualmente é bom que a gente faça uma triagem bem feita nesse sentido aqui também, né? Que se for nutricionista comportamental também, vai ter um pouco de maleabilidade para cuidar disso, né? Mas é ideal que realmente ainda assim precise do psicólogo, certo? O medicamento não substitui a equipe, ele torna a equipe ainda mais necessária, né? Então, leva engano achar, né, que só utilizar leonário, né, ou fazer uma cirurgia vai resolver o problema. Não, né? A equipe sempre tem que estar vigiando, sempre vai ter que ser monitorado o tempo todo, né? Os marcadores dele também vão ter que fazer sempre exames, né, o tempo todo ali para ver se tem alguma coisa que precisa mais prioridade naquele momento, por exemplo, um uso de estatina, né, um uso de glifagem, né, um metformina, mas sempre controlando também ali os micronutrientes, né? Então esse paciente aí ele tem que sempre ter se vigiado, né, até que ele realmente chegue ali numa remissão aceitável, né, e sair do grupo de risco que ele está naquele momento, certo? Aqui são as referências e eu aguardo vocês no nosso próximo caso.